Sejam bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Esta semana a boleia de uma das bebidas mais consumidas do mundo, o chá. A nossa viajante é apreciadora desta planta, já realizou várias viagens para apreciar na sua origem, mas também realizou muitas outras viagens com muitos outros propósitos. Bem-vinda, Isabel Rubal, às Conversas do Fim do Mundo. Olá, eu é que agradeço o convite. Ora essa, isto do chá é só uma parte das viagens da sua vida, não é? Complemento, é uma justificação para ir a outros sítios. Ah, boa, uma justificação. Já vamos falar do chá. Como é que começou esta coisa das viagens? Foi aos trambolhões dentro de automóveis, foi? Se calhar não. Não. Enfim, as primeiras viagens com os pais e com a Sim. família, aqui mais perto e tal, e por aí fora. Mas aos 17 anos, em casa dos avós, que era uma aldeia ao pé de Abrantes, as Moriscas, há um grupo de amigos que decide ir fazer vindimas no sul de França. Aham. E eu que estava lá de férias, decidi que também ia. Tinha 17 anos, uns pais muito conservadores e muito poucos a achar graça a estas coisas, mas eu decretei que ia e fui. E, portanto, começou aí, eu acho que a minha primeira grande viagem, e a partir daí acho que não parei. E isso foi mais ou menos em que ano? Eu tinha 17 anos, faço as contas. Tinha 1900 e qualquer coisa. Eu nasci em 64, façam as contas que eu não sei fazer de Para os cabeça. anos 80, início dos anos 80. Sim, não, era 80. 87. Fantástico, Portugal estava a abrir-se, não é? A Europa. Antes dos anos 80, 80 e 81. Isso é uma coisa simples. Boa, então aí foi Isabel. Foi à boleia? Não, eu fui à pendura numa pendura. moto numa 125, que é uma coisa estranha para a Caramba! altura. E fui à pendura, éramos 3 motas, havia uma 125 onde eu ia, à pendura, portanto íamos 2 pessoas, uma 2,5 e uma Famel Zundap, de uns literalmente da aldeia que esses iam trabalhar para ganhar a vida, nós íamos trabalhar para as férias, que era uma coisa interessante na altura e fomos. E aí fomos. Não chegámos, aliás, não ficámos em França, a ideia era só ir para a França e fazer vindimas. As vindimas estavam atrasadas. E nós achámos, não vamos ficar aqui à espera, porque as férias eram só o mês de agosto, só tínhamos férias o mês de agosto, eu estava supostamente a entrar para a universidade no ano seguinte, e portanto pensámos, vamos andando. Eu tinha uns amigos que tinham feito a apanha dos Alperces na Suíça, eu disse, na Suíça há de certeza trabalho para o verão, e fomos, continuámos de 125, Caramba, só que nós, aventura. os outros ficaram lá, Sim. e fomos até à Suíça apanhar Alperces, e aí ficámos 2 semanas a apanhar Alperces. Nasceu aí a paixão pelas motas. A paixão, o gosto, não sei se é bem uma Não, paixão. porque aos 16 anos eu comprei uma moto com mais 5 amigas, portanto isto é muito perigoso. 5 amigas? Eu, uma irmã e mais 4, Fizeram uma cooperativa, foi? basicamente. Demorámos um ano a juntar dinheiro. A sério? Mas era uma moto pequenina e para as férias. Não tínhamos nenhuma, tinha carta, nem seguro, nem autorização dos pais. Portanto Ok. era uma coisa à revelia completa. Mas enfim, eu acho que vem daí o gosto. Começou por aí. Pelas motas, não é? Exatamente. Hoje é um dos seus meios É um de dos transporte. meios de transporte, sim. Não sou motar, ando de moto, que é uma coisa que eu não gosto que me chamem. Porquê? Eu ando de moto, porque eu ando de moto como ando de carro. E não sou, eu ando de moto. Não ponto. tem o culto do Não tenho o objeto culto da do moto. objeto em si, ando, ponto. Muito bem. Como dizia há pouco, já vamos falar do chá, porque eu gostava de explorar também um lado seu, que é o lado aventureiro. Foi uma das poucas mulheres portuguesas a participar no Dakar, não foi? Jamais. Agora, na altura, era a segunda navegadora, digamos. Ok. Eu sou navegadora e não piloto. Portanto, tive a sorte de ter um convite da Céu Pires de Lima, que fantasticamente, enfim, me convidou. Ela sim pioneira, não é? Ela, a segunda. A segunda. Porque teve a prima, que faleceu há pouco tempo, a Teresinha Coutinho, que sim foi a primeira que foi, com uma navegadora, que era a Berta Malvar, e eu tive a sorte de ir em 87, não é? Isto já lá vão uns anos, 10 anos depois do meu marido ter feito o Dakar do MM, que é uma coisa Uau. extraordinária também na família, sem qualquer planeamento, sem nada. Ele fez em 87 e eu fiz em 97. Porque é que diz que é uma coisa extraordinária? Porque nenhum de vós é ligado ao O meu todo o marido era terreno. ligado, eu andava nas corridas, Sim. a Céu tinha sido desafiada para ir fazer corridas porque sabia navegar, à carta na altura. Isto veio dos escoteiros, isto é uma história muito complexa. De eu ter estado nos escoteiros, aprendi a ler cartas. A tirar azimutes. Exatamente. Que é uma coisa que ninguém sabe sequer o que Já é não- um azimute. Sim, não é? muita gente não sabe. E pouca gente sabia. E havia uma prova todo o terreno, que era o Raio da Neve, que tinha uma prova de navegação. Aham. Quase todos os bons pilotos a conduzir falhavam porque era uma prova difícil. E a Céu, na altura, convidou-me para fazer e eu gostei. Portanto, foi uma experiência que gostei. Ela também gostou da minha companhia e do meu papel, digamos, e, portanto, prosseguiu e nasceu um bocadinho aí o meu lado, todo o terreno, em competição. Em competição, fez muitas competições, Isabel? Fiz imensas. Eu andei com muitas senhoras e só com um homem, no caso que foi o único que me convidou. Fiz muita competição, embora eu deteste competição. Não sei
sei se eu posso dizer isto, mas já disse. Pode. Porque eu gosto verdadeiramente é de todo o terreno. Aqui pode dizer tudo, só não pode dizer palavras feias. Não, isso também não digo. Eu, na verdade, gostava muito e gosto muito, ou quando estou dentro do carro, acho muito bonito o desafio que é dar notas e leitura de terreno e avançar. E, enfim, O que é dar notas? No fundo de contas, nós temos um roadbook, um livro que nos diz se vamos para a direita, se para a esquerda, se há um perigo, e eu tenho que ir a ler as notas, ao mesmo tempo que ponho um aparelhozinho que há no Jeep, que é um Terra Trip, ao mesmo tempo que vou zerando, pondo a zeros, cada vez que dou uma nota, 200 metros para uma nota, e vou zerando, digamos, o Terra Trip para me dar a noção das distâncias, porque as velocidades são muito variáveis no todo o terreno. Muito bem. E pelo mundo, andou a fazer todo o terreno também? Tive a sorte de, quando acabei a universidade, com 21 anos, portanto, eu comecei muito cedo a ter estas sortes, e as sortes nós procuramos-las, não vem ao acaso, mas inscrevi-me com um amigo meu, o tal com quem eu tinha ido fazer, tinha ido de moto para a Suíça, inscrevemos numa coisa que era Patrol Tenerife, que era uma expedição organizada pela Nissan na altura, em que tinha que haver provas, em que as pessoas eram selecionadas, e depois íamos fazer Bissau-Lisboa durante um mês, aproximadamente durante um mês, de Jeep, com parte do percurso, todo o percurso organizado pelo José Megre e pela Nissan, mas que nós pagávamos muito pouco. Tínhamos que comprar o Jeep, que não era tarefa fácil, e tínhamos que, enfim, ter o dinheiro para sobrevivermos lá após até, enfim, o resto, as gasolinas e tudo o resto era parte da Nissan. Era tudo garantido pela organização. E tive a sorte de ir. Lisboa-Bissau. Lisboa-Bissau. Eu acho que vou contar este episódio porque é surreal. Eu tinha acabado a faculdade. Portanto, na altura tinha 22 anos. Tinha 21, 22, sim. E acabei a faculdade e entretanto estava nestas seleções, vamos, não vamos fazer, mas é claro que eu queria fazer, e de repente surge-me a hipótese de ir trabalhar. Eu não estava, tinha acabado a entregar o trabalho de fim de curso, portanto surge-me a hipótese de ir trabalhar. Eu na entrevista, assim, perentoriamente, enfim, ingenuidade daquela altura, e disse assim: olha, sim senhor, eu venho para cá trabalhar, isto era uma entrevista em novembro, mas eu preciso do mês de março de férias. E a pessoa que me estava a entrevistar assim: o mês de março ou o mês de agosto? Não, o mês de março. Março? Mas porquê março? E o mês todo. Não sei quantos dias é que nós temos de férias, mas eu preciso do mês todo. Mas posso saber porquê? Sim, eu inscrevi-me numa expedição que é durante esta altura. E diz o senhor do outro lado: mas eu também me inscrevi. Você vai com quem? Aí vem, incrível. E ele conhecia a pessoa com quem eu ia. E há uma coisa, não só fiquei a trabalhar naquela empresa, como ele garantiu-me que eu ia ter férias, e fomos os dois selecionados, de facto, e fomos os dois, enfim, cada um no seu carro, e fomos. Muito bem. Portanto, quando começou a trabalhar na empresa, já era seu colega de expedição? Não, eu já estava a trabalhar na empresa quando fomos de expedição, não sei se foi, mas foi verdade. Mas, enfim, estas coisas faz parte do mundo. Engraçado. Mas conseguir, e a expedição foi de facto qualquer Isabel, coisa. Sem querer revelar muito sobre a pessoa em causa, mas só uma pergunta abstrata para uma resposta abstrata. As pessoas são muito diferentes em contexto, todo o terreno, enfim, dentro de viaturas, expostas a perigos e etc e tal? São. Eu acho que somos, eu não sou exceção. Eu acho que eu tenho eu acho que tenho um 2, tem uma presunção minha, mas eu acho que sou assim. Em situações de stress, não havendo mais ninguém calmo, eu acalmo. Se houver mais alguém calmo, eu dou asa à minha nervoseira, enfim. Mas eu sou muito... Espera aí, tenho que tomar conta da situação, já que ninguém está a tomar. E dentro dos jipes acontece muitas vezes. Eu tenho histórias no todo o terreno em que, de repente, o carro parou e tínhamos um furo no radiador. Isto numa prova de 500 km em Porto Alegre, e na altura, enfim, hoje em dia já não se podia fazer isso, os carros são muito eletrónicos, mas na altura os carros eram mais simples. E eu tinha visto nos vídeos do Dakar que eles muitas vezes punham ovos cozidos dentro do radiador para, quando eram fugas pequenas, para selar as fugas. Para eu não faço mais nada, exatamente. Eu não faço mais nada, peço a um local que estava ao pé de nós, no meio do Monte do Alentejo, e digo: vá lá à casa buscar uns ovos. E o rapaz foi de motoreta, perfeitamente bem mandado, trouxe uns ovos e eu despejei para lá 2 ou 3 ovos para dentro, porque o facto é que o carro andou, mas os mecânicos diziam no fim: Isabel, o radiador está impraticável, não sei o que é que você andou a fazer, mas chegámos ao fim, pois pusemos água. Isso é incrível. Eu tenho este lado, mas as pessoas realmente revelam-se, ou porque ficam alteradas, ou porque, enfim, revelam-se. Mas é uma boa revelação, porque fica ali o que se passa dentro daquelas... Enfim, dentro do carro fica. Fica, exatamente. É como Las Vegas, não é? Exatamente, não devemos nada cá para fora. Fantástico. Então, com 21, 22 anos, lá vai para Bissau, na qualidade de navegador, é isso? Não, aí em Bissau era um passeio. Na verdade andei ao lado, mas era um passeio, tínhamos que ir atrás uns dos outros, tínhamos um percurso pré-determinado, e a ideia era fazermos Bissau-Lisboa no espaço do mês, sendo que ficámos, salvo erro, 10 dias...
eu não lembro se foi uma semana, se foram 2, no deserto do Tenerife, com o Mano Dayak, que era o grande defensor da causa dos tuaregs, e que ficámos com ele 10 dias e com outros tuaregs, ou seja, tivemos a sorte de estar no deserto dos desertos com os povos dos desertos, o que foi uma coisa extraordinária. E toda a viagem em si foi extraordinária, porque eu vou confessar uma coisa, nessa altura eu nunca tinha andado de avião. A minha primeira viagem de avião foi Lisboa-Bissau, e quando se abre a porta do avião e aquele bafo, eu que vivo bem nos sítios frios, aquele bafo quente e úmido, ia matando. Mas foi esta ideia de que já tinha feito muitas coisas, mas nunca tinha andado Então, de mas avião. espera lá, foi de avião de Lisboa para Bissau. Portanto, Os jipes já lá estavam, tinham ido de barco. Portanto, fizeram Nós Bissau-Lisboa. apanhámos os jipes lá, todos Nissan Patrol Tenerife, Sim. era Nissan Patrol, recém-adquiridos, e a história, porque eu tinha 21 anos, não sou propriamente rica, nem tinha pais que me dessem dinheiro, como lá comprar lá um jipe para ir à expedição, era o que mais faltava. Portanto, o que é que nós fizemos? Juntei-me, eu tenho muito este agrupamento, eu e o que foi comigo, mais 2 amigos, comprámos o jipe a 4. Porque todos nós tínhamos essa idade, eles já eram pai 1 ano mais velhos que eu, mas todos nós a começar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar pelo meio e tínhamos que comprar um jipe, e tínhamos que o pagar e tínhamos que ir. E, portanto, comprámos um jipe a 4, com dinheiros vindos de variedíssimos sítios, dos avós, dos pais, dos amigos, enfim, e conseguimos comprar. Portanto, foi uma... Ok, mas eu gostava só de perceber, fizeram de Jeep Lisboa-Bissau ou Bissau-Lisboa? Bissau, Lisboa. Ok. Os jipes estavam na Guiné-Bissau, demorámos um mês a trazê-los até Portanto, casa. Exatamente, trouxeram os jipes então para Portugal. Isso é a aventura de uma vida, não é? Foi, eu acho que ainda hoje... Eu já fiz muitas viagens, mas como esta, porque era África, e a África realmente é deslumbrante, eu acho a África fabuloso. Depois regressou muitas vezes ao continente africano. Regressei quando fizemos o Dakar, e o Dakar que eu fiz chamava-se Dakar, HDs Dakar, portanto íamos desde Dakar em linha reta para o Mali e voltávamos. Nós só conseguimos fazer metade, eu não acabei, só conseguimos fazer metade, mas voltei a HDs, que é a porta do deserto, onde estão os tuaregs, e o sítio onde eu tinha estado nessa viagem, e gostava imenso de voltar, e portanto a esse sítio voltei. Mas tenho voltado mais Marrocos, mais as zonas cá de cima do que propriamente esta África profunda. Ok. A conduzir ou a navegar? Também fui Marrocos, fui com um jipe com 3 amigas, também numa expedição organizada. Sim. E que foi giríssimo também. Ok. Outros continentes, Isabel? Não se tem proporcionado, ou tem? A Austrália está à espera, mas já consegui... Bem, de jipe não. De jipe não. Depois só de avião e turista... Como os outros. Como um viajante normal, exatamente. Não é? Muito bem. Vamos falar de chá? Vamos. Porquê é que tem esta paixão pelo chá, Isabel? Pois, eu às vezes penso, eu não sei porque é que eu tenho a paixão pelo chá, mas sei que tive uma mãe que trabalhou num banco inglês ao qual serviam chá, embora ela bebesse muito mais café que chá, não sei. Em nossa casa sempre houve chá e bom chá, mas eu sempre me lembro de beber chá. Eu realmente... Na faculdade gozava imenso comigo, porque em minha casa toda a gente tinha coisas variedíssimas bebidas. Em casa eu tinha chá, entre outras, mas tinha chá. E não sei muito bem quando é que começou esta paixão, mas a paixão verdadeira para aprender sobre o chá, eu acho que surgiu num dia em que eu vi um documentário sobre o chá no Sri Lanka. E percebi, o chá é muito mais do que aquilo que eu bebo, e além de que aquilo que eu bebo, estava convencida que sabia imenso de chá e sabia muito pouco. Ainda hoje acho que sei muito, mas sei muito pouco, porque o chá realmente é qualquer coisa diferente, mas não sei, é uma bebida que me dá imenso gozo beber e comecei a explorar. Eu acho que isto fui andando por aí a explorar. Foi andando por aí a explorar e dá-se o caso que depois acabou por realizar várias viagens, não foi? Porque, entretanto, percebi que para perceber o chá tinha que ir ter com as pessoas que fabricavam chá. Um bocadinho eu comparo o chá ao vinho. Eu gosto muito de vinho, não percebo muito de enologia, gosto dos vinhos que bebo, sei mais ou menos fazer algumas provas e perceber os vinhos, e o chá é muito assim. Tem não sei quantas variedades, tem não sei quantas formas de se fazer. Há chás norte a sul do mundo, quase que eu diria, bem, em zonas temperadas ou tropicais, e de repente eu tenho que ir aos sítios do chá para conseguir entender esta história do chá. E fui. E onde é que começou essa aventura? No Pelo mundo do chá. Sri Lanka. E porque é muito difícil, não há viagens de chá. Ou seja, não há uma agência de viagens e não diz eu quero ir a um sítio com chá e quero vir fazer provas de chá, ir a campos de chá. Pois. Para o vinho há viagens mais ou menos assim. Sim. Provavelmente se fizer isso numa agência de viagem dizem, olha, vá ali a São Miguel.
Mandaram-me aos Açores. Não. Basicamente há uma começar. Grande... Pois, para começar. Para começar, mas eu já tinha. Os Açores eu já conhecia. Mas é impressionante, não é? Não, é brutal e, sobretudo, desde 1800 e tal, que se mantém no ativo pelo menos uma das fábricas. Não Verdade. É brutal. Mas hoje já há muito chá na Europa. Nós não temos essa noção. Produção de chá, começa no norte de Espanha, França, muitos países do leste já têm muita produção de chá. Okay. Embora, para mim, a origem do chá era a China, mas pronto, acabei por ir ao Sri Lanka. Porquê? Porque li um livro, entretanto, para tentar perceber de chá, comecei a comprar muitos livros em francês, porque eu sou muito mais francófona. O inglês para mim era uma língua que não era tão a minha língua. Portanto, é uma ave rara, Isabel. Eu sei, sou raríssima neste aspecto. Eu estou consigo. Mas eu toda... obrigada. Portanto, eu comecei a ler livros em francês e de repente há uma francesa que tinha escrito um livro de qual eu gostava bastante e que está a organizar uma viagem ao Sri Lanka. Eu descobri isto no Facebook da vida, numa coisa qualquer. Caramba, que sorte. Pendurei-me. E pensei... E fez muito bem. Vamos falar sobre essa viagem na segunda parte? Sim. Vamos. Para já abrimos o álbum de viagem. Isabel Rubal, guarda consigo algum objeto que tenha trazido das suas múltiplas viagens que seja especial, claro. Eu tenho, enfim, na minha sala de jantar, uma coisa assim surreal, mas é na China, numa zona de Yixing, que é uma zona onde se faz o barro, uma espécie de São Pedro do Corval no Alentejo, assim, ou não sei, Caldas da Rainha, onde há um barro muito específico para fazer os bolos de chá, que é a argila de Yixing. E estava eu nas ruas onde estão os artesãos a fazer bolos, e há um chinês que vem à rua e começa a falar comigo, chinês, não é? E eu olhei para ele, enfim, e pediu-me para o seguir. Os chineses são um povo pacífico, portanto, rapidamente entrei para a loja, eu estava com uma amiga e depois vieram outros atrás e ele, de repente, a falar comigo sempre em chinês, não percebi, perguntou-me o meu nome. Eu disse Isabel, pediu-me para escrever e, de repente, faz-me uma tira de papel, começa a escrever com enfim, como é que se chama, os caracteres chineses. Algo que eu não percebi e, entretanto, o meu nome, uns carimbos, e ele explicou que era uma das pessoas que fazia caligrafia. Explicou, quer dizer, percebi eu, porque era o que ele tinha, os pincéis todos. E deu-me aquilo, eu achei que ele ia, enfim, vender à boa maneira portuguesa. Pensei, não, agora vai-me cobrar isto que é, não sei quanto. E ele disse, não, nem pensar. E continuou-me a falar chinês, e eu, claro, não percebi nada do que é que se passou, mas fui ter com o meu guia e disse, venha cá, faz favor, guia que falava francês, não é esta grande vantagem, eu disse, venha cá, pergunto-lhe porque é que ele me deu isto, porque a mim, o que é isto, e ele explicou-me que percebeu que eu era ocidental, há muitos poucos ocidentais nessa região, e gostava muito de levar uma recordação, e então o que ele escreveu foi, por causa do chá encontrámos-nos, que eu achei uma coisa fabulosa. E hoje o meu marido fez-me o favor de enquadrar, e eu tenho por cima do meu armário do chá na minha casa de jantar, porque acho que é uma coisa que de facto é inusitada, quer dizer, de repente alguém me convida para entrar e me faz aquilo sem me conhecer de parte nenhuma, só porque sou ocidental, enfim, porque não era chinesa. E se a história do chá tem mostrado é que é um bom elemento de fusão, não é? De vontades. E de facto une, eu acho que os tuaregs nós bebíamos chá, em Marrocos eu bebi chá, enfim, na Turquia eu bebi chá. Reis e rainhas beberam chá durante... E graças a nós. Vamos falar disso tudo na segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana com Isabel Rubal. Fazemos aqui uma curta pausa, até já. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com a viajante Isabel Rubal. Na primeira parte, a Isabel já nos explicou um pouco do seu percurso enquanto viajante. Ela andou de moto, também de todo o terreno, tem uma experiência no Dakar, partilhou um pouco dessa experiência na primeira parte, mas tem uma paixão, que é o chá. E, por causa do chá, tem andado por aí a viajar, começou no Sri Lanka. Fizemos uma pausa para a China por causa do objeto, mas voltemos ao Sri Lanka, Isabel. O que é que tem de especial este país em relação ao chá? Foi primeiro ao Sri Lanka por causa da tal escritora francesa, não é? O que é que viu, o que é que sentiu e o que é que provou? Diga-nos, porque nem todos os chás são iguais, pois não?
Não, e de facto o chá do Sri Lanka não tinha nada a ver com o chá que eu bebia, porque uma coisa é beber chá acabadinho de produzir, e porque o chá pode ser, enfim, pode ser guardado, mas realmente um chá acabadinho de colher, acabadinho de fabricar, posto numa chávena, é quase como ir buscar a alface ou tomate à horta e fazer uma salada. É de facto extraordinário. E depois há uma cultura muito britânica no Sri Lanka, portanto, em que as coisas são feitas de uma forma muito ordenada, uma forma muito especial, e eu consegui absorver tudo isso na minha visita. Para já, o Sri Lanka é um país, era o meu primeiro país asiático, portanto, para mim era relativamente tudo novo. Eu fui com pessoas que não conhecia, tive o azar de chegar um dia depois, baralhei-me completamente com os voos e como era para fora. Quando cheguei, nem me apercebi que estava a chegar um dia depois, que o meu grupo já tinha saído, já estava no alto da montanha. Eu não me apercebi, entrei num táxi, o meu hotel era a 20 km, o hotel onde eu supostamente tinha chegado no dia anterior para partir no dia seguinte. E de repente o homem do táxi continuava a andar, o hotel era logo ali, continuava a andar. Ao fim de uma hora eu perguntei-me, para onde é que você me leva? Isto era noite, não é que eu tivesse medo, mas de repente pensei, mas que diabo, o meu hotel era aqui perto. Ele explicou, não, você veio um dia depois, e então o seu grupo já lá está, não sei aonde, e o seu melhor inglês... Já anda a apanhar chá, amiga. Já anda a apanhar chá, ainda eu nada. E o giro foi que com esta viagem tive 3 horas num táxi e segui para um tuk-tuk que me levou mais durante meia hora com uma mala enorme. Sozinha. No Sri Lanka. Sabe Deus para onde. Isto cheguei à meia-noite, então para a plantação de chá onde era a tal dormida, onde nós estávamos a dormir, e foi o primeiro contacto com as plantações de chá. E eu até acho que na altura me comovi, porque aquilo Portanto, chegou de noite, é isso? Cheguei completamente de noite ao quarto de uma francesa que nunca tinha visto. Sim. E lá fiquei, entrei e começou a minha rota do chá pelo Sri Lanka. Portanto, já acordou no meio dos... Um sítio fabuloso, porque estávamos chá. A 1000 e tal metros de altitude, 1200 metros, entre montanhas, com o cantar dos muçulmanos e aquele tocar porque nós às 6 da manhã era o despertar. É o chamamento para as orações. E portanto aquilo tudo ecoava naquela montanha, uma montanha linda, e portanto eu de repente... Vê-se ali no paraíso, é isso? Completamente, aliás, eu acho que ainda tenho essa imagem, ainda hoje estou a ver tudo aquilo que vi no meu quarto, que era uma tenda, era um ecolodge, era meio tenda, meio... E o odor, cheirava a chá? Não cheirava a chá, mas cheirava a terra, cheirava a campo. Sim. O chá, verdadeiramente, o chá tem um cheiro nas folhas, depois de tratadas. A planta em si não tem cheiro, a flor em si não tem cheiro. Ok. Mas estava no meio do campo. Portanto, a pergunta, o cheirava a chá, é uma pergunta ignorante, óbvio, de quem não quis dizer isso, mas é verdade. Nunca estive num campo de chá. Não cheira, porque se for uma macieira, um pomar de macieira, enfim, pode ter as flores realmente cheiram. Porque a planta, a folha do chá passa por um processo de oxidação, não é? Teoricamente sim ou não. Ok. Ou não. Boa, vamos mergulhar já no chá, então. O chá vem todo da mesma planta, que é a Camellia sinensis, que é uma cameleira, como nós temos muitas, e é uma Camellia sinensis. Depois, se for da China, é Sinensis sinensis. Se for da Índia, a origem na Índia, é uma assâmica. Enfim, isto é o meu lado agronómico a falar, mas tudo vem da mesma planta. E depois, consoante oxide mais, oxide menos, ou faça determinados tipos de operações, assim, é chá branco, chá verde, chá amarelo, chá oolong, que é um chá traduzido para azul, mas não tem nada de azul, ou um chá negro ou um chá preto, enfim, consoante o processo de fabrico, é um bocadinho como as uvas, não é? Portanto, vem tudo mesmo. Vem tudo da mesma planta. Portanto, desfazendo já uma ideia ou um preconceito, chá verde, chá preto, chá branco, é tudo a mesma coisa. Tem a níveis de oxidação diferente e outros tratamentos diferentes. Sendo que aqui oxidação, traduzindo por miúdos, é secagem, é isso? É um parar que enzimas que vão oxidar, isto é assim, ou oxida totalmente e é chá preto, eu não vou entrar por aí. Isabela agrónoma. Não, oxida totalmente e é um chá preto, digamos, ou oxida só um bocadinho e é um chá verde, ou oxida quase nada e é um chá branco. O oxidar é aquilo que nós fazemos para não oxidar, é que altera o chá. Portanto, eu para ter chá branco dou-lhe um calor para secar, para não oxidar. Um chá verde também dou-lhe meto uma coisa quente a ferver, ou parece uma wok, para quebrar essa enzima que permite oxidar, e ele para a oxidação e fica verde. Portanto, consoante eu der mais calor, menos oxida. Essa é uma coisa, isto de uma forma muito simples, para não estar por aqui a resumidamente. avançar. E a Isabel puxa mais para o branco, para o verde ou para o chá preto? Tem muitos dias, tem dias. Eu acordo a saber o chá que quero. E hoje bebi um chá verde do Japão, até porque é completamente diferente do chá da China, mas tem dias, eu acho que o chá tem dias, é bom para acompanhar uma série de coisas, há alturas em que me apetece um chá, outro me apetece outro, é tudo uma ciência. É toda uma ciência. E o nível de oxidação, já que estamos a falar de chá, o nível de oxidação depois também se traduz no nível de cafeína que tem ou não? Há duas coisas que definem a cafeína, é
A cafeína, a taína é a maneira da planta, que a planta tem de se defender dos insetos. É uma coisa estranha, não é? Os insetos gostam imenso de folhas tenrinhas, e para evitar que eles comam as folhas tenrinhas, esta taína, isto assim, feito de uma forma muito simples, acaba por aparecer nas folhas mais pequenas. Quando os insetos picam, tem um certo sabor amargo e, portanto, fogem dessas folhas. Portanto, é uma defesa da planta. Toma lá um shot de energia e vai voar daqui para fora, é isso? Salta daqui. Portanto, se o chá for feito com as folhas mais pequenas e mais novas, que é teoricamente o melhor chá, ou um dos melhores chás, então há de ter mais grau de taína ou de cafeína. Mas se for feito com as folhas mais antigas, tem menor grau. Depois também a oxidação pode ajudar a perder esse grau de taína. E, sobretudo, depois varia muito com os cultivares, enfim, varia muito. Mas, de uma forma geral, pode-se dizer isto, mas há chás brancos que têm pouca cafeína ou pouca taína. Portanto, isto varia muito. Mas só para dar assim uma ideia... É verdade, mas não é absoluta. Mas não é absoluta, muito bem. Isto é tudo um mundo muito complexo, não é? Um mundo do chá. Eu querer vê-lo, eu querer aprender in loco. In loco, portanto, no Sri Lanka ficou, podemos dizer, de queixo fascinada, de queixo caído com o que viu. Os campos de chá, há um paralelismo, podemos dizer... Os campos de chá são como, por exemplo, as vinhas no Douro. Exatamente. É, não é? Foi a primeira sensação que eu tive, é porque são jardins um bocadinho também com a fleuma inglesa. O nosso vinho do Porto também teve muito impacto, não é, com a cultura inglesa, e aparecem os nomes naqueles chocalcos. E, de facto, a primeira sensação que eu tive, eu disse, isto não é chá, é vinho. Depois, já no dia seguinte, enfim, isto já é vinho. Assim, não, são iguais, é mesmo a mesma forma de fazer jardins ou de fazer culturas de modelar a paisagem, não é? De modelar a paisagem daquela forma, porque também em altitude. Pode dizer isso e eu comparo sempre. De facto, é exatamente isso. Provavelmente alguém se inspirou no chá, não é? Para fazer o Douro ou vice-versa. Eu acho que como há muitos ingleses lá metidos, não é? Há uma casa no Douro, na Régua, que é uma casa... tipicamente das Índias, ou seja, uma casa com uma varanda toda à volta, assim, porque tipicamente alguém que viveu na Índia, que depois foi para o Douro, alguém inglês. Engraçado como nós temos esta ligação, estes pontos de contacto em coisas, enfim, que aparentemente... Eu vi isso e percebi que isso de facto tem a ver com isso. Fascinante. Portanto, gostou do Sri Lanka, gostou do que viu, dos campos de chá. Adorei as pessoas, um país fabuloso, e voltava. Voltou à Ásia por causa do chá. Onde? Voltei. Depois à China, depois neste grupo de franceses. Foi onde tudo começou, não é? Mas só voltei onde tudo começou este ano. Fui a uma China, não era onde tudo tinha começado, mas era possível, com uma das pessoas do grupo do Sri Lanka, atenção que este grupo são pessoas que têm, eu já tenho 60, a caminho de 61, e eles têm todos 70 a caminho dos 80. Portanto, normalmente são pessoas já com uma certa idade, que têm tempo livre e dinheiro e gostam de chá. E, portanto, eu misturei-me neste grupo e há uma das senhoras, assim, que enfim, como eu falava francês e gostou da minha postura ou da minha forma de estar, e disse, nós vamos organizar uma coisa muito pequena à China, quer vir? E eu disse imediatamente que sim, e fui. Aí à zona de Xangai, é uma zona também onde se faz um chá, não a origem do chá, mas onde se faz uns chás específicos chineses, porque há 3.000 tipos de chás chineses, dos quais eu só conheço... 3.000 tipos de chá diferentes, a partir da mesma planta, que pode ter variedades diferentes, um bocadinho como as castas do vinho, não é? Mas de facto é um mundo que eu nunca vou conhecer na totalidade, mas que vou cada vez conhecendo melhor. E faz muito bem. Então, e quanto tempo teve na China? 15 dias em provas de chá sucessivas. Provas de chá literalmente sucessivas, em que nós vamos a casas de chá, provamos chá, vamos a campos, vamos visitar agricultores, mas agricultores como se estivéssemos em Trás-os-Montes a visitar alguém com a provar a couve tronchuda, não estou a ver o que é que se faz nos Trás-os-Montes, assim de repente, ou as castanhas. Isso. E, portanto, aldeias muito remotas, pessoas que nunca viram ocidentais, e nós entramos pela casa dentro, mas são produtores caseiríssimos de chá, em que fazemos provas fantásticas de chá, que nos explicam, levam ao campo, colhemos chá, enfim, tudo isto em 15 dias é muito chá. Muito chá. É um apelo aos sentidos. Como é que se prova chá? É morno, quente, frio? Há muita maneira. Quer dizer, a forma de beber chá é muito diferente, varia de país para país. Sim. A prova do chá, assim, standard, há até uma norma, 3.000 e qualquer coisa, não sei o nome de cor, que é uma norma para provar chás e tal, mas
Se, por exemplo, for a um leilão de chás no Sri Lanka, onde eu fui, são pessoas que provam tipo 200 tipos de chá de uma forma standard e depois já estão tão habituados a provar que ao fim de, portanto, estão a provar, preparam-lhes os chás todos numas tacinhas e eles provam aquilo tudo com uma colher. Provam a infusão, ou é a planta? Com uma colher, não, com uma colher. Cheiram as plantas secas, cheiram as plantas molhadas, com uma colher sorvem mesmo a fazer barulho, que é assim que se prova o chá. Aspiram, não é? Aspiram. E ao fim daquelas 200 dizem este chá é bom, este chá é bom, e são os brokers de plantas que avisam quem está no leilão a dizer comprem o lote X, Y e Z porque são os melhores. Isto é a prova para comprar para produções industriais. Depois há as cerimónias, não é? As cerimónias do chá na China, que são muito complexas e muito, enfim, muito estudadas, mas depois há o provar no campo. O que é que fazem? Nós chegamos a casa, como aqui em Portugal, se nós chegamos a casa de alguém conhecido no meio do campo, nos oferecem lá qualquer coisa a beber e a comer, lá oferecem-nos imediatamente o chá, põem umas folhas num gaiwan, que é uma espécie de uma taça de chá, é uma taça com uma tampa, põem uma quantidade grande de folhas, deitam água e imediatamente põem nas taças e vão-nos servindo o chá. E é assim que nós vamos provando, eles vão-nos fazendo vários tipos de chás e nós vamos provando e percebendo qual é que nos sabe melhor. É um bocado como a prova do vinho, digamos, em modo chá. Em modo chá, muito bem. Aí uma cultura, aí na China, uma cultura em torno do chá muito diferente do Sri Lanka, Isabel. Sim. Sri Lanka nitidamente são os ingleses. Os ingleses andavam, já o Robert Fortune disfarçou-se, que era um inglês que se disfarçou botânico, que se disfarçou de chinês ou de asiático e que andou pela China a tentar perceber como é que se fazia o chá e conseguiu sementes e conseguiu descobrir essas coisas. Portanto, o que os ingleses fizeram foi imitar aquilo que os chineses faziam, adaptando ao seu gosto, ou adaptando a cultura à Índia, onde eles depois se instalaram, ou no Sri Lanka. Portanto, os chineses têm muito mais, o saber muito mais ancestral, acaba por ser, é ali que tudo nasceu. Foi ali, não é? Há 5.000 anos? 5.000 anos. Antes das pirâmides do Egito já se bebia chá na China, que é uma coisa extraordinária. E, portanto, é completamente diferente a forma deles beberem chá, de nós aqui bebermos chá, portanto, nós já estamos anos-luz da essência. Como é que eles bebem chá? Nós fazemos um bolo grande, pomos folhas lá para dentro e temos um bolo grande e servimos. Eles fazem bolos muito pequeninos e estão sempre a pôr água e a resservir umas taças muito pequenas. Com as mesmas folhas. Portanto, as mesmas folhas, em vez de estarem a fazer infusão durante 2 ou 3 minutos, como nós fazemos nos nossos bolos aqui ocidentalmente, o que eles fazem estão 5 segundos, 10 segundos, a primeira um bocadinho mais, e estão sempre, portanto, as mesmas folhas vão dando para as várias infusões, até que perdem o sabor. Pois, era isso que eu ia dizer. Novas. Mas dá para 20 infusões nas calmas. Uau! É completamente diferente. É a maior quantidade de folhas, são folhas muito grandes, é todo um mundo. Isso é giríssimo. Tem que ir. Tem que ir. Tenho. Tem que ir ver. Este ano não. Quem sabe para o ano. Este ano já tenho as férias marcadas. Bom, é outro programa, outras conversas. Mas quem sabe, fica ao convite, obrigado. Japão, aí também há chá. Aí também foi à procura do chá. Eu este ano já estive outra vez na China, na zona do Yunnan, essa zona sim, onde nasceu o chá. Isso foi o que eu tive este ano. Portanto esteve em 2 zonas distintas. De chá. Ainda me faltam 4, mas eu hei de lá ir. Ui. Hei de lá ir. Antes do Japão, esta viagem não estava nada prevista, porque eu tinha já uma viagem paga para ir para o Japão, tenho férias, tenho família, enfim, há coisas que é preciso. E, portanto, a China, no meio disto tudo, apareceu-me. Os tais franceses disseram, voltámos à China, porque era uma viagem que era para ser feita na altura da pandemia, que foi proibida, enfim. E então voltei à China outra vez. E aí sim, mais 15 dias de chá, num sítio completamente diferente. E depois fui para o Japão, mas já numa viagem muito mais turística, sem chá. Mas da qual eu trouxe 5 ou 6, não são bolos, mas tipo bolos de chá tipicamente japoneses, que são sempre muito caros aqui na Europa, porque pagam licença. Portanto, pequeninos também, seguindo pequenos a filosofia muito, com uma asa chinesa. só de lado, são muito característicos, que era uma coisa que eu queria muito adquirir e que não conseguia, não conseguia, enfim, são mais caros porque pagamos os direitos de importação e que lá não tive acesso ao bom chá, ao chá que eu gostava de ir ao provar chá, mas tive acesso aos bolos, o que já me deixou feliz, não é? Porque também há esse lado associado ao chá, não é? O recipiente. É um facto, é uma coisa que eu achava que era um disparate e vou confessar, um bolo é um bolo, nós bebemos chá desta maneira, sim, mas de facto não é. E a forma que os recipientes têm, mais abertos ou mais fechados, consoante o chá, uma argila mais escura, ou vidro, ou ferro, tem tudo a ver com o sabor que depois daí advém do chá.
E eu achava que não, que era um disparate. Isso é uma forma mais concêntrica, não é? Um Concentra mais o os aroma. amantes do café também, Sim. as nossas chávenas de café também têm algum formato para libertar aromas e tal. No chá Isso. também há toda esta filosofia, embora seja uma filosofia com muitos mil anos. Com anos lá para trás. Com os taninos todos apurados, não é? Apurados, exatamente. É isso mesmo. Muito bem. Boa conversa esta em torno do chá. Enfim, eu não bebo, muitos ouvintes provavelmente também não bebem. Seriam, provavelmente, como eu, muito ignorantes em relação a esta planta. É fantástico que os portugueses, na verdade, os nossos antepassados, é que trouxeram da Ásia para a Europa, não é? E nós temos, há muito essa ligação, há muito essa ligação, não tanto na China. A China, Portugal, para eles, é um país mais ou menos desconhecido. É muito difícil. Sempre que eu digo que sou português, enfim, por oposição aos franceses que estão comigo, eles ficam sempre a olhar para mim, acham piada, mas nem sabem quem é o Ronaldo, portanto não vêm com a história do Ronaldo, mas também não fazem ideia que é Portugal. E eu digo sempre, mas nós fomos das pessoas que levámos mais chá para a Europa, para o mundo, não é? E depois falo em Macau, e nesta zona onde eu estive, no Yunnan, que é mais perto de Cantão, perto da região de Cantão, já tem essa noção que os portugueses estavam em Macau e que de facto levavam chá. Na outra zona de Xangai, onde eu estive, não é tão visível, mas nós de facto fomos os grandes precursores do chá na Europa, mas depois Se os ingleses bebem chá é por causa de nós, da não nossa é? rainha, não é? Da Catarina de Bragança, exatamente. Foi ela que levou como dote o chá e que tornou o chá na corte como uma coisa importante e, portanto, a partir daí, não foi bem, ela foi quem levou o chá, mas quem tornou o chá, o afternoon tea, foi uma tal de duquesa de Bedford, uns anos depois, que, como tinha fome entre o almoço e o jantar, digamos, pedia umas coisinhas para um lanche e começou a criar o lanche e o chá. Portanto, aí sim democratizou-se, primeiro nas altas sociedades, não é? Mas depois democratizou-se a partir daí um bocadinho o chá. Fantástico, muito bem. Isabel, isto é tudo fascinante, mas o tempo voa e estamos com pouco tempo. Esteve também, ou andou à procura da presença portuguesa na Índia, não foi? Foi uma das suas viagens. Eu acho que, se tirarmos o chá, sim? A Índia foi a viagem. Eu tive a sorte de ir numa expedição, um grupo, que era uma peregrinação, portanto era algo histórico e também, enfim, em termos de peregrinação pelos 10 anos, São Francisco Xavier, bem, 10 anos, de 10 em 10 anos, as relíquias de São Francisco Xavier saem e estão expostas. E esta excursão que se foi montada, e muito bem montada, em que tínhamos um historiador e um padre até a acompanhar, que foi uma coisa extraordinária, fomos pelos caminhos de São Francisco Xavier, pelos caminhos dos portugueses, no fim de contas, numa Índia portuguesa, na nossa Goa da Mão-Dio, Baçaí, Shaul, enfim. E Algado, vê-se? Completamente. Quer dizer, não só as pessoas falam português, que é uma coisa extraordinária, como as pessoas não têm nada a ver com o resto da Índia. Depois estive em Bombaim, enfim, que era o mais, não fui para a Índia do Norte, é que não tem nada a ver. São portugueses, têm alma de português, têm sorriso português, têm gosto de ser portugueses, não acham que a Índia os libertou, mas continuam a ter alma portuguesa e fazem muita questão. Aliás, sempre que percebiam que nós falávamos português, vinham ter connosco e falavam connosco como se fossem conhecidos, como, enfim, são pessoas muito, muito, muito parecidas connosco, sendo completamente diferentes. Não é? Muitas delas, se calhar, nunca tiveram um contacto verdadeiro, estas gerações, com portugueses, mas que continuam a guardar dentro de si esse bom de ser português. É extraordinário, não é? Como é que nós, a tantos milhares de quilómetros de distância daquele país, sendo a Índia um gigante regional, não é? Sim. Conseguimos tocar ainda hoje o coração daquelas pessoas, não é? Muito. É um mistério, não é? É um mistério, mas é sinal do bem, que muita coisa podemos ter feito mal, mas também do bem que nós lá deixámos. Ou seja, é muito raro ficar isto são muitos anos atrás, não é? Que a nossa presença esteve em alguns daqueles sítios. Já vi que se emociona a falar Já, porque a Índia foi a viagem. Teve chá também, teve chá, mas só a compra de chá de Darjeeling, que é um chá... Pois, foi Darjeeling. Não foi, ainda não foi. Ainda não foi, mas lá caminharei. Sim. Mas comprei um chá de Darjeeling, eu costumo comprar cá chá, enfim... É o mais corrente, não é, aqui na Europa? Na Europa existe, mas não como aquele que eu comprei, que foi numa banca, numa feira. Aliás, o guia disse, se quiserem comprar chá, vão ali. De facto, eu fui, mais pessoas foram comprar e o chá é fabuloso. Eu acho que nunca vou voltar a comprar Darjeeling em Portugal. Igual a este não apanho. E não fui à região onde se faz, mas como o chá é muito vendido, ou seja, é um chá que não envelhece, é um chá que era de certeza desse ano, portanto... Não, há de lá ir a Darjeeling. Não vou, não, isso não tenho dúvida. Muito bem, Darjeeling fica no leste da Índia, não é? Exatamente. Na base dos Himalaias. E era uma zona tipo Sintra,
digamos, enfim, tipo Sintra, não é bem tipo Sintra, mas era onde a cultura do chá, eles perceberam que a cultura do chá, de facto, era uma cultura... Era onde se podia cultivar o melhor chá em comparação com a China. Portanto, é o melhor chá da Índia, enfim, se é que se pode dizer isto, vem de lá, costuma ser que é o champanhe dos chás. Uau, Darjeeling. Portanto, Darjeeling. Muito bem, vamos fazer check-out, Isabel. Bora. Vamos lá, vou pedir-lhe para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... Um terço é assim estranho, mas não é estranho, não, para mim não é nada estranho, mas vai sempre comigo o terço, nunca se sabe. É um crente, é uma crente. Sou. Já se agarrou a ele em algum momento da aflição? Já, não, sim. Me serviu muitas vezes, sim. Eu estou a rir, mas... Mas é verdade, e vai sempre, anda sempre comigo. É humano, não é? Exatamente, sim. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Eu acho que foi aquilo, depois, eu não contei, mas foi a de Mota que aconteceu-nos tudo e mais um par de daqui até à França, depois acabou na Suíça. São 17 anos sem dinheiro e com muitas peripécias, a andar 100 km por dia, mas um dia conto. Recomendaria hoje a um jovem de 17 anos fazer essa viagem? Acho que nunca disse muito ao meu filho que eu tinha feito, porque não fosse ele ter alguma ideia de fazer, porque é um stress, imagino, os meus pais na altura. Sim. A aflição, não havia telemóveis, nem tínhamos dinheiro para telefonar, portanto, mandavam uns postais. Pois, mas assim. O mundo era mais... eu ia dizer o mundo era menos perigoso. Não, havia menos consciência dos perigos do mundo, graças a Deus, não é? não tinha ido. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Não, até agora, sou far, sou good. Estou tranquilo. Via verde para todo lado. Exatamente. A recordação de viagem mais cara, qual foi? Eu estive a pensar, aquilo que eu gastei mais dinheiro numa viagem foi andar de balão por cima na Capadócia. A Turquia. Na Turquia, porque de facto... Era caro e nós tínhamos que pagar na véspera e podia não haver condições para levantar e não nos devolvia o dinheiro. Ui! Mas não, houve condições como foi fabuloso. Uau, fabuloso, incrível. fabuloso. Tem que se fazer, não é? Sim. De manhã fabuloso. ou não, fim manhã, do dia? de manhã às 4 da manhã, assim uma coisa. Okay, Mal nasce o sol, já estamos em Golden pé. Hour. Incrível, não é? Fabuloso. Boa. A refeição mais estranha, qual foi, Isabel? Não chegou a ser, porque eu tenho pavor a serpentes e cobras e afins, e na China havia uma das refeições que era serpente, e eu não queria entrar no restaurante, também era o pavor que viesse viva, que viesse de alguma forma, mas não, a serpente parecia um peixe frito. Se não me tivessem dito nada, tinha comido, mas não comi, portanto, ia sendo a pior, mas não chegou a ser. Ok. Gostava de viajar com alguém que tivesse a mesma pedalada que eu, os mesmos gostos que eu e que é mesmo bom feitio, digo eu, presunção minha que eu, isso ia comigo. Muito bem. Se faltar a pedalada, pimba, chá preto. Não é? Nem mais. Bebe chá preto, mais nada. É isso mesmo. Olha, Isabel, foi um gosto. Eu é que agradeço. Agradeço imenso ter aceitado o convite para vir aqui à Rádio Observador falar-nos das suas viagens, enfim, recuperando memórias. Sim, foi-me lembrando. Recuperando memórias e, enfim, viajando aqui à boleia do chá. Tenho que fazer esta piada, foi a conversa mais salada que tive até hoje. E eu fico contente com isso. Obrigado. Qual foi a música que trouxe? Qual foi? Trouxe uma música que eu vi na Argentina quando fui visitar a região das Missões, e é a música do filme The Mission. Missão, não sei como é que é. A Missão. E a música é do Ennio Morricone, não é? Que é fabulosa, sobretudo no toda local. ele sua música, aquele homem, não é? E aquilo é realmente aquela música, é aquele local. Muito bem. Ennio Morricone a fechar as conversas do Fim do Mundo desta semana. Isabel, uma vez mais, muito obrigado. Já sabem, sejam bons e boas viagens.